Nós chamamos o Salmo de Números porque são cânticos, né? E chamamos os versículos de versos pelo fato também de serem cânticos, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo de número 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Amém? Pode sentar no seu lugar. Nós queremos falar hoje, irmãos, daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, tem queimado ao meu coração, diante de tantos acontecimentos que estamos vendo aí em várias igrejas. Não é só a Assembleia de Deus que tem acontecido muitos escândalos, muitas coisas terríveis que têm acontecido por aí, né, de escândalos estarem surgindo nas igrejas. A gente tem visto isso aí em várias denominações, igrejas que estão brigando, familiares que estão brigando, igrejas que estão com aflorada a questão da falta da moralidade, pecado adentrando dentro das igrejas, o pecado adentrando nos altares, nos cultos das igrejas, e isso tem se tornado, né, para nós evangélicos uma vergonha, isso tem se tornado para nós um escândalo, isso tem se tornado para nós uma dificuldade para que o evangelho seja pregado, né? Eu sei que nós não somos super-homens, nós não somos, pessoas que não pecam, nós erramos, mas entendemos na Bíblia que todo o pecado, todo erro, ele precisa ser confessado, e todo o pecado, ele precisa ser corrigido, para que nós possamos alcançar o perdão e alcançar a bênção do Senhor, né? Mas infelizmente nós temos visto coisas terríveis acontecerem em nossas igrejas, em muitas denominações, e isso não tem agradado os olhos do Senhor Jesus. E eu quero falar hoje sobre a maldição daquele que anda com o ímpio, a maldição daquele que anda com o ímpio, daquele que anda com o ímpio que está fora do governo de Deus, que está fora do governo do Senhor. E nós encontramos aqui no livro de Salmos três características de homens que nós devemos nos afastar deles, três características de homens que nós não devemos ser e nem devemos estar com esse tipo de pessoas. E a Bíblia é bem clara, não é invenção do pastor Hermes Lacerda, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Nós encontramos que o livro de Salmos é o inário dos judeus, né? É um livro musical, e nesse livro de Salmos fala das bênçãos divinas do Senhor, mas também, além das bênçãos divinas do Senhor, né, o Salmo ele é maravilhoso, mas também o Salmo traz alerta acerca de nós estarmos debaixo de maldição. Nós temos o cuidado de não estarmos debaixo de maldição. Por isso que nós precisamos observar a palavra para que estejamos debaixo da bênção de Deus e não debaixo de maldição. E é por isso que o escritor ele narra, ele fala aqui de três categorias de pessoas que nós, os justos, que nós, os crentes, não podemos ser e nem podemos andar com essas pessoas. A primeira característica que nós encontramos aqui na Bíblia, eu queria que você anotasse, se pudesse. A primeira característica aqui que o salmista nos alerta, que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Diga comigo assim: não devemos andar no conselho dos ímpios. Quando nós falamos de ímpio, irmãos, nós falamos de alguém que vive contrariando a vontade de Deus. Nós falamos de alguém que sempre está andando contra a vontade do Senhor. Quando nós falamos de ímpio, nós estamos falando de alguém que não respeita aquilo que é sagrado,
não respeita aquilo que é sagrado. Existe uma sacralidade dentro da casa de Deus. Isto aqui é um lugar sagrado. Esse microfone foi consagrado ao Senhor. Essas cadeiras que estão aqui no altar foram consagradas ao Senhor. Este altar, ele foi consagrado ao Senhor. Esses instrumentos foram consagrados ao Senhor. E uma das características do ímpio é não respeitar aquilo que é sagrado. Ele desrespeita, ele não tem respeito pelas coisas de Deus. O ímpio, ele não tem senso de justiça. Não tem senso de justiça. E não tendo senso de justiça, o ímpio, ele comete erros, ele comete pecados, que ele mesmo entende que não tem culpabilidade. Ele comete erros e pecados que ele mesmo não sente a necessidade de se consertar, de se corrigir. E ele permanece no erro consequentemente. É por isso que a Bíblia diz que um abismo ele puxa outro abismo. E consequentemente o ímpio, quando ele erra, quando ele comete pecado, a tendência dele é continuar no pecado, e ele não tem consciência que precisa de arrependimento. Ele não tem consciência que ele precisa de um conserto. O ímpio é aquele que não tem princípios morais. Não tem princípios morais. Está na igreja, às vezes a gente fala de ímpio, né? A gente pensa só a pessoa que está lá no mundo. Mas infelizmente a igreja do Senhor está cheia de ímpios. Em muitos altares está cheio de ímpios. Pessoas ímpias que não têm princípios morais. Pessoas que falam palavrões com naturalidade. Pessoas que xingam com naturalidade. Pessoas que agridem com naturalidade. Pessoas que ferem com naturalidade. Pessoas que não é exemplo para a família de moral. Não é exemplo para a igreja de moral. Não carrega sobre si os princípios da palavra do Senhor, da palavra de Deus. O ímpio não tem princípios morais. O ímpio não tem princípios éticos, conforme o que está registrado na palavra do Senhor. Ele vive em pecado, sem se importar com as consequências. Ele vive em pecado, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Ele sempre vai dando jeitinho, sempre vai dando jeitinho, sempre vai empurrando com a barriga, como diz o outro aí, o ditado, né? Sempre vai empurrando com a barriga, sempre vai arrumando um jeitinho, sempre vai arrumando uma brecha, mas continua no pecado, continua com ele, continua dando mau testemunho, totalmente afastado de Deus. Eu vou falar algo para vocês aqui, vocês não se assustem. Existem pessoas que estão dentro da igreja, existem pessoas que estão nos púlpitos da igreja, mas estão cheias de demônios. O Senhor já me revelou várias vezes, eu orando por pastores e expulsando demônios de pastores. O Senhor trouxe aqui em Minas Gerais o pastor Álvaro Além Sanches para pregar naquela escola bíblica que nós fizemos aqui. E ele orou dentro do meu gabinete sem eu estar lá, pediu para orar. E Deus revelou a ele que um pastor tinha feito uma macumba
Um pastor foi no centro espírita e fez uma macumba contra a nossa igreja. Pastores endemoniados, com demônios, meu Deus. Pastores ímpios, que não têm moral nenhuma para olhar no olho do irmão, para olhar no olho das pessoas e dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. E Deus está dizendo ao meu coração: afaste-se do conselho dos ímpios, afaste-se dos ímpios, porque um dia eles irão de prestar conta a Deus. Cuidado, irmãos, com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você tem amizade. E o salmista está nos ensinando: não ande pelo conselho dos ímpios. O conselho do ímpio é mau, e o conselho do ímpio leva à perdição. O conselho do ímpio leva à perdição. É por isso que nós não devemos andar de acordo com o conselho do ímpio. A outra classe de pessoas que o salmista também nos traz aqui é: não conviva com pecadores. Não conviva com pecadores. Aqui está falando de relacionamento. Não conviva com pecadores. Você pode até fazer negócio com um pecador, você pode até conversar com um pecador, você pode até ser amigo de um pecador, de um não crente. Mas outra coisa é você conviver com o pecador, é você conviver com o pecado que ele comete, sabendo que ele o é. E aqui o salmista, ele diz bem claro: não ande, não se detenha no caminho dos pecadores. Caminho fala de quê, irmãos? De caminhada, de andar lado a lado. Então o salmista está dizendo: não esteja ao lado de pecadores, não caminhe com pecadores. Não caminhe com pecadores. E o pecador é aquele que transgride as normas divinas, é aquele que não cumpre os mandamentos, é aquele que vive contra os padrões de Deus, é aquele que, como eu já disse aqui, não tem respeito ao sagrado, é aquele que está afastado de Deus e vive constantemente na prática do mal, é aquele que está morto espiritualmente, é aquele que está como Sansão depois que cortaram o seu cabelo, achando que tinha a presença de Deus, achando que tinha o Espírito Santo. Eu vou me levantar como me levantei das outras vezes e vou matar o inimigo. Mas quando ele se levanta, a presença de Deus já não estava mais com ele. A presença de Deus já tinha se afastado dele. E o salmista está dizendo: não conviva com pecadores, não caminhe com pecadores, não tenha relacionamento com o pecador, porque o pecador, quanto mais, o fim dele é a morte espiritual, é a morte eterna. E quem anda com o pecador, a tendência também é morrer espiritualmente, e é morrer para a vida eterna. Então o salmista diz: não ande no conselho dos ímpios. O salmista diz: não conviva com pecadores, não ande com pecadores.
E o salmista vai dizer também: não tenha amizade com escarnecedores. Não tenha amizade com escarnecedores. E o que é o escarnecedor? Anote aí se você puder anotar. O escarnecedor é o zombador. É o zombador. Ele usa do seu pecado para zombar. Ele usa do seu pecado, da sua maneira de ser, para humilhar. O escarnecedor é aquele que menospreza a Deus e a sua palavra. É aquele que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. O que importa para ele é a posição. O que importa para ele é o poder. Ele não tem respeito. Ele ridiculariza o Evangelho. Ele não tem princípio moral. Não tem princípio moral. Escandaliza a Deus. Escandaliza o Evangelho de Cristo. Escandaliza o ser cristão. Hoje, uma das maiores dificuldades que nós estamos tendo para pregar o Evangelho é a falta de testemunho de muitos crentes. E por que não dizer a falta de testemunho de muitos pastores? E a Bíblia diz que para ser um obreiro nós precisamos ser irrepreensíveis. Pastor Weston, o que é ser irrepreensível? É aquele que não é dado a nenhum tipo de repreensão. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam exemplo para essa sociedade. Deus está à procura de jovens. Deus está à procura de pastores. Deus está à procura de líderes que sejam exemplo para a sociedade. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: ei, aquele irmão é diferente. Eu vejo o brilho de Cristo na vida dele. Eu vejo a presença de Deus na vida dele. O salmista nos orienta que nós precisamos evitar esse tipo de pessoas: ímpio, pecador, escarnecedor. O salmista nos orienta a evitar esse tipo de pessoas. Lá no livro de Judas, no versículo 18, eu não vou ler, depois vocês conferem lá na Bíblia. Judas 18, se puder colocar aí no telão, pode colocar. Esse tipo de pessoas, ímpia, pecadora, escarnecedora, é isso aqui, ó. Nós devemos fugir. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Mas coloca para mim, por favor, Judas, versículo 18. Judas 18, por favor, coloca lá. Todo o versículo. Judas 18. Os quais nos diziam que nos últimos tempos, trariam escândalos, trariam mau exemplo para a igreja, trariam vergonha para a igreja. Ali está em outra versão. Mas nós precisamos fugir dessas pessoas. E qual a aplicação que eu tenho nesse Salmo 1 dentro dessas três características? Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: quem com porcos se ajunta, acabam na lama? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Ou quem com porcos se ajunta, farelo come. É um ditado popular, mas é uma verdade que é explícita aqui no Salmo de
número 1, verso 1. Quem com porcos se ajunta, acaba na lama, no pecado, na perdição. Quem com porcos se ajunta, come farelo, come porcaria, come iguarias do mundo. E o interessante é que a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que quem anda com esse tipo de pessoas, quem segue esse tipo de pessoas, quem anda com o ímpio, quem segue o pecador, quem anda com o escarnecedor, ele está na primeira fila do reino de Satanás. Ele está na primeira fila do reino do inferno. Está na primeira fila. É por isso que nós precisamos fugir dessas pessoas. Quem anda com o ímpio, quem anda com o pecador, quem anda com o escarnecedor, vai viver circunstâncias desastrosas na sua vida, aqui na terra e muito mais na eternidade. Quem vive com esse tipo de pessoas, ímpia, pecadora e escarnecedora, irmãos, não somente eles trarão consequências, porque Deus, um dos atributos de Deus é justiça. Aleluia. Diga comigo assim: Deus. Diga comigo: Deus é justo. É por isso que eu não desanimo do Evangelho, é por isso que eu não desanimo de ser pastor, é por isso que eu não desanimo de pregar a palavra, porque eu creio num Deus que é justo, e na hora certa a justiça dele vai chegar. Na hora certa, Deus não tarda, Deus não falha. Na hora certa a justiça de Deus vai chegar sobre o ímpio, sobre o pecador, sobre o escarnecedor e sobre aqueles que vivem com eles. Circunstâncias desastrosas virão sobre as pessoas que andam com o ímpio, com o pecador e com o escarnecedor. A Bíblia diz lá em João 5, 24, que Jesus, como Filho do Homem, Ele como juiz, Ele vai julgar. E essas pessoas, não somente o ímpio, o pecador, o escarnecedor, mas aqueles que andam com esse tipo de pessoas, serão condenados ao juízo eterno, perecerão, como diz o verso 6, perecerão, irão perecer em juízo eterno. Agora, voltando aí para a falácia ou o ditado do porco: quem se junta com o porco, quem se junta, como diz aí esse ditado popular, significa que quem se associa a pessoas que são infiéis, quem se associa a pessoas que são pecadores, escarnecedores, sofrerão consequências iguais ou piores àquele que está cometendo o pecado. Quem anda com porcos tem a tendência de ser influenciada para o lado negativo. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. É uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. Se alguém se junta com o criminoso, se alguém se junta com o criminoso, ele sofrerá as mesmas consequências diante de Deus que o criminoso irá sofrer. Deus vai condenar tanto o porco como quem anda com ele. Deus falou comigo: não se associe
Não faça aliança. Não se junte a esse tipo de pessoas. Deus ainda está no controle da igreja. E Deus te traz aqui hoje, obreiro, para dizer para você: não desanime, não desista, porque Deus está no controle de todas as coisas. E na hora certa, o juízo de Deus virá sobre todos. Eu fico vendo, irmãos, pregadores e cantores hoje, que convivem com porcos simplesmente por causa do dinheiro. Convivem com porcos simplesmente por causa de uma oferta, e Deus tem me incomodado em relação a isso. Vão pagar um preço muito alto. Vão pagar um preço muito alto. Porque se eles sabem que são porcos, se eles sabem que estão em pecado, se eles sabem que não teve conserto, se eles sabem que não teve arrependimento, se eles sabem que não teve disciplina, e andam com esse tipo de pessoas, é porque são porcos também. Se assemelham da mesma forma. Está lá por causa da oferta, está lá por causa do dinheiro, está lá por causa do dinheiro. Crentes que estão debaixo da direção de porco têm a tendência natural de ser porco também. Tem a tendência natural de estar debaixo de maldição também. As pessoas se conhecem pelos liderados que têm. A igreja é o espelho do seu líder. Ah, pastor, mas teve jovens, por exemplo, como Ananias, como Misael, como Azarias, como Daniel, que conviveu na Babilônia com reis ímpios. Eles conviveram, verdade. Ananias, Misael, Azarias, Daniel conviveu com reis ímpios, mas eles nunca se dobraram diante, nunca se dobraram diante do pecado. Eles nunca se dobraram perante aqueles ímpios, ao ponto de custar a própria vida deles. Ananias, Misael e Azarias foram jogados na fornalha, mas eles não se dobraram perante o rei da Babilônia. Mas uma coisa é certa, irmãos: o quarto homem da fornalha estava lá com eles. Aleluia, o próprio Deus estava lá com eles. Daniel não se curvou perante os pecados da Babilônia, foi jogado na cova dos leões. Mas quem criou os leões estava lá também com ele, e fez os leões jejuarem e não encostaram a mão em Daniel. Eu quero dizer para essa igreja que a minha postura, enquanto Deus me colocar neste lugar, será pregar contra o pecado. Enquanto Deus me colocar neste lugar, eu vou denunciar o pecado, as práticas abomináveis diante do Senhor. Enquanto eu estiver neste altar, eu vou lutar com todas as minhas forças para estar vestido com vestes de santidade e pregar que para entrar no céu só vai entrar aquele que é lavado, aquele que tem vestes limpas.
Deus está à procura de homens e mulheres que se posicionem contra o pecado. E nessa noite, obreiro, Deus está te chamando aqui. Deus está te chamando aqui para que você se posicione contra o pecado. Se posicione contra aquilo que não agrada a Deus, que não agrada ao Senhor. Eu já coloquei para os irmãos aqui por muitas vezes a minha vontade de sair da CGADB, mas Deus não permitiu que eu saísse, e não vou sair, e aconselho vocês não saírem, aconselho vocês não saírem. Tem muita gente me procurando, falou: pastor, vamos picar o pé fora, vamos sair fora desse negócio. Não, o conselho de Deus é: não saia, porque eu ainda estou no controle de todas as coisas. E quando a minha justiça chegar, quando a minha mão chegar, aleluia, impérios das trevas irão cair. E Deus vai levantar Samuéis. Deus vai levantar Samuéis para fazer diferença na sua geração. O interessante é que a Bíblia diz que os filhos de Eli estavam em pecado. Eli não. A Bíblia não fala que Eli estava em pecado. Fala que os filhos dele estavam em pecado, abomináveis. Mas pelo fato de ser displicente, pelo fato de passar a mão na cabeça dos filhos, pelo fato de andar com os filhos, de viver com os filhos naquela podridão, a mesma consequência que os filhos tiveram, ele também teve. Qual foi a consequência? A morte. Morreram os seus filhos e morreu o profeta, o sacerdote também. E no meio daquela corrupção, daquela maldade, Deus levanta Samuel. E eu ainda creio que Deus vai levantar Samuéis nessa geração. Deus vai levantar Samuéis nessa geração. Deus vai levantar homens cheios do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, levanta, Senhor. Eis-me aqui, foi cantado o hino aqui hoje. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que Deus tem preservado em meio a uma geração corrupta. Eu sei que Deus tem preservado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que irão fazer a diferença nesta geração. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar. Vamos manter a nossa cabeça em pé. Vamos continuar firmes na presença de Deus. Vamos ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Deus é justo e Ele fará justiça com todas as coisas. Quem sente a presença de Deus aqui neste lugar?
nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está no controle de todas as coisas. Levante as suas mãos ao céu e vamos buscar pela presença do Espírito Santo de Deus. Não foi em vão que Deus nos deu esse tema, ano do governo do Senhor. É o ano que o Senhor, aleluia, terá o governo sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. É o ano que o Senhor terá o governo sobre a sua igreja, porque a igreja não é de homens, a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor Jesus. Foi Ele que derramou até a última gota de sangue. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito Santo está me incomodando, irmãos, me incomodando. Eu queria chamar aqui à frente, você, obreiro, você mesmo, que quer fazer a diferença nessa geração, que quer ser cheio da glória do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ajoelha aqui perante o altar do Senhor. Ajoelha perante o altar de Deus. Vamos nos humilhar. Vamos pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos nos humilhar perante o Senhor. E vamos dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, Deus. Começa comigo. Começa a fazer a diferença através de mim, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos perante o Senhor, Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, igreja, perdoa-nos. Tira, Senhor, do nosso meio todo pecado. Tira do nosso meio tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Aquilo que não condiz com a Tua palavra, tira do nosso meio. Nós clamamos por santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Abra a tua boca e clame a Ele. Abra a tua boca e clame a Ele. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Fale línguas, fale línguas. Deus vai levantar aqui obreiros com dom profético. Deus vai levantar obreiros aqui com interpretação de língua. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Dos quatro cantos da terra, nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti, Espírito. Levanta, Pai, do nosso meio, homens e mulheres, cheios da Tua presença. Seja cheio do Espírito Santo. Isso, tem gente colocando a boca no pó. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deus vai fazer a diferença através da sua vida. Deus vai fazer a diferença através de você. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória do Senhor, seja cheio, ore mais, busque mais, clame mais. É tempo de clamarmos ao Senhor.
levantar do seu lugar e você vai orar com esse irmão que está ao seu lado aí. Deixa Deus te usar. Ore com esse companheiro. Irmão com irmão, irmã com irmã, ore com ele. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Profetize para ele. Deus vai te usar, meu irmão. Profetize, ore com ele aí. Diga para ele: Deus vai te usar. Deus vai te usar nessa terra. Aleluia. A obra de Deus continua. A obra é dele, a igreja é dele. Aleluia, a igreja é dele. E alguém nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Parece que todos já são crentes. Deus nos deu oportunidade. Essa semana a regional do Cruzeiro do Sul está em oração. E no sábado, às 7 horas da manhã, de 7 a meio-dia, nós estaremos lá na subsede do Cruzeiro do Sul, em oração e consagração, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. E eu convido a todos os obreiros, aqueles que puderem estar orando ali conosco, nesse sábado agora, ali na regional do Cruzeiro do Sul, buscando